Maravilhosos. Vamos à nossa aula de determinação de fórmula. Lá na apostila, maravilhosos, deixa eu ver aqui, na página 561, aula 19 e 20. Eu quero, antes de começar a aula, maravilhosa, eu quero que vocês deem uma olhadinha lá no exercício 8 dessa apostila, na página 564. O exercício 8 está com um erro ali experimental, não vai dar certo a conta. Eu quero que você me altere um valor no exercício 8. No item A ele começa assim, ó, C 2,6 gramas do sal hidratado. Esse item A, maravilhoso. Por favor, risca 2,6 gramas, escreva para mim 2,54 gramas, que dá certinho. É um erro experimental desse cara aí. No lugar de 2,6 gramas, coloque 2,54 gramas para mim, por favor. Senão, que eu vou pedir, eu sempre peço para que você pare o vídeo, né? Resolva os exercícios, depois você acompanha a minha resolução. Senão você já pega o exercício lá, enrosca, acha que não está sabendo e é dado errado. Corrige aí para mim esse exercício 8. Então, voltemos à página 561, maravilhoso. Vamos à nossa aula de determinação de fórmula. Então, o que a gente vai estudar hoje é conversão entre fórmulas. Maravilhoso. Na química, existem várias fórmulas. Primeiro, fórmulas que estudaremos no meu setor. Fórmula molecular, fórmula mínima, observação maravilhosa. A fórmula mínima também é chamada de fórmula empírica ou estequiométrica. O nome mais usado é fórmula mínima. Fórmula percentual. Maravilhoso. Existem outras fórmulas que vocês já estão estudando na orgânica. Fórmula estrutural, fórmula eletrônica, fórmula espacial. Essas outras fórmulas, então, ficam por conta da orgânica. Aqui no meu setor, maravilhoso, essas três fórmulas, molecular, mínima e percentual. O que a gente vai estar fazendo, maravilhoso? Eu te dou a fórmula percentual, peço a fórmula mínima. Eu te dou a fórmula percentual, peço a fórmula molecular. A gente vai sair da fórmula molecular para percentual, do molecular para mínima. Estaremos fazendo conversões entre essas fórmulas. Legal. Então, deixa eu fazer duas observações. Primeira observação maravilhosa. Nessa matéria, eu quero divisão com duas casas depois da vírgula. Se você, pela pressa, divide uma casa só, vai dar errado. Acontece um fenômeno maravilhoso chamado desvio de fórmula. Você divide com uma casa só depois da vírgula, você vai achar uma resposta de números inteiros e lindos e errada. É horrível isso, maravilhoso. Você acha uma fórmula bonitinha, vai estar lá na alternativa A. Então, primeiro cuidado. Eu quero divisão com duas casas depois da vírgula, senão dá errado. E segundo problema, segundo cuidado, aproximações permitidas, maravilhoso. 6,9 pode aproximar para 7. 6,98, essa foi até uma pergunta que eu achei engraçado do aluno. Tem aluno que aceita, 6,9 é 7. Agora já vi aluno falando, pô, 6,98? Será que é 7? Maravilhoso. 6,98 é 7. 6,98 é mais 7 que 6,9. É que tem um extra que eu vou colocar aí para vocês que causa essa dúvida. Ele é bem engraçado. Desculpa, maravilhoso. 6,8 não pode aproximar, maravilhoso, é 6,8 mesmo. 7,1 pode aproximar para 7. E 7,2 é 7,2 mesmo. Os limites de aproximação, maravilhoso, ó, é 1/10 para cima ou 1/10 para baixo. São os limites de aproximação. Aí, cuidados maravilhosos. Eu quero que você tome o seguinte cuidado. Primeiro, não é para você, que nem está no enunciado da questão lá. Um composto tem 7,1% de carbono. Maravilhoso. Não é para você pegar o 7,1 que está escrito no enunciado e aproximar. O examinador colocou 7,1 no texto da questão, aí você vai lá e aproxima para 7. Não é para fazer isso. Você vai pegar o 7,1, você divide por 12, por exemplo, e o resultado da sua divisão você aproxima. Nunca aproxima os dados da questão. Tá joia? Mas vocês vão enfrentar essas dificuldades no meio dos exercícios, fiquem tranquilos. E segundo problema maravilhoso,
Pode fazer toda a tarefinha com calculadora, exercício de aula aqui, ganha tempo com calculadora. Porque tem aluno que fala, Oliveira, na hora da prova eu não tenho calculadora. Maravilhoso, se a conta for ruim, você vai penar. Quem é bom em conta é aqueles caras do Kumon, os caras fazem conta de cabeça, eles enxergam uma calculadora virtual. Então, se a conta for muito ruim, é para você largar para o final da prova. Então, eu quero que você faça a tarefinha com calculadora e se você quiser treinar a conta, não treina no dia da química. Anote as continhas que você tem que fazer e num sábado, num domingo, você tira uma meia horinha aí para você treinar a continha. Maravilhosa. Porque eu fico repetindo o comentário, você aprende a matéria a hora que você vai dormir. Se você fez conta a tarde inteira, maravilhoso, você vai sonhar com conta a tarde inteira, não. Eu quero que você guarde a sequência de resolução. Pediu fórmula mínima, faz eminho sobre mão. A fórmula molecular multiplica, é o múltiplo da fórmula mínima. Então, eu quero que você fixe a teoria. A conta você treina outro dia. Então, vamos lá. Primeiro caso de conversão maravilhoso. A gente vai sair da fórmula molecular e vai para a fórmula mínima. Então, estou dando um exemplo de fórmula molecular aí, C3H6. Primeiro, maravilhoso. O que a fórmula molecular ela mostra? Ela mostra a quantidade de átomos que se combinam para formar uma substância. Nessa molécula estão combinados 3 carbonos, 6 hidrogênios. Eu quero a fórmula mínima. Maravilhoso. Basta saber que a fórmula mínima é uma simplificação da fórmula molecular. C3H6 divide tudo por 3. Olha como é que fica. CH2. Você tenta simplificar o máximo possível. C4H8, simplifica, divide tudo por 4, CH2. Maravilhoso, substâncias diferentes com a mesma fórmula mínima, não faz mal. Aí, H2O2, simplifica, como é que fica? HO, divide tudo por 2. Algumas vezes, maravilhoso, a fórmula mínima não existe. A fórmula mínima, ela só dá uma ideia de proporção. Nessa molécula, carbono se combina com hidrogênio na razão de 1 para 2. É um átomo de carbono para 2 átomos de hidrogênio. A fórmula mínima ela mostra a proporção e número de átomos. Legal. E H2SO4, se você tentar simplificar, não dá. Maravilhoso. Não pode escrever H1S meio O2. O índice do S aqui é 1. Se você dividir o hidrogênio por 2, tem que dividir o enxofre por 2. A fórmula vai ficar H1S meio O2. Está errado. Ácido sulfúrico não simplifica, maravilhoso. Esse é um caso que a fórmula mínima é igual à fórmula molecular. Observação. Olha aqui. Na maioria dos compostos inorgânicos, a fórmula mínima é igual à fórmula molecular. Isso é um fenômeno que acontece, maravilhoso. Deixa eu dar um exemplo aqui, alguns exemplos. CaCO3 não simplifica, maravilhoso. A fórmula mínima é igual à fórmula molecular. O NH3 não simplifica também. Já está nos menores números possíveis, nos menores números inteiros possíveis. CaCl2 não simplifica, H2O não simplifica. A L2SO43 não simplifica, etc. Então, na maioria dos compostos inorgânicos, a fórmula mínima é a fórmula molecular. Legal. Próximo caso, maravilhoso. A gente vai da fórmula mínima para a fórmula molecular. O caso anterior, a gente saiu da molecular para a mínima. Eu te dava a molecular, a gente simplificava, achava a fórmula mínima. Agora a gente está fazendo o contrário. Eu estou te dando a fórmula mínima, eu quero a fórmula molecular. Eu já estou discutindo esse caso com o exemplo da FUVEST primeira fase, maravilhosa. A FUVEST dava carbono 12 hidrogênio. Ela falava, um composto orgânico tem fórmula mínima CH2 e tem massa molecular 42. Maravilhoso. Quando a gente somar carbono com hidrogênio tem que dar 42. Ela queria saber qual a fórmula molecular, era o pedido do exercício. Então, quando a gente somar carbono com hidrogênio, desculpa, maravilhoso, tem que dar 42. Soma aqui para mim, o carbono é 12, hidrogênio é 1. Então, é 12 mais 2 hidrogênios, essa massa aqui dá 14. Maravilhoso, deu errado. Eu não quero soma 14, eu quero soma 42. Então, para eu sair de 14 e chegar em 42, eu tenho que multiplicar por quanto, maravilhoso? Por 3. Esse é o número que eu tenho, esse é o número que eu quero. Para sair de 14 e chegar em 42, multiplica por 3. Então, esse é o número que a gente multiplica a fórmula mínima para chegar na fórmula molecular. Multiplicando por 3 fica C3H6, olha lá. Tanto que pode ver, a sominha dá 42, 3 vezes 12 é 36, mais 6, 42, certinho. Então, quando o cara pede a fórmula
desculpa, maravilha, molecular, ele tem que dar a massa molecular, para saber por quanto você vai multiplicar, se é por 3, se é por 5. Se aqui fosse 70, ó, de 14 para 70, eu teria multiplicado por 5. Aí era só multiplicar esse carinha por 5. Ó. C2, CH2E5 ia ficar C5H10. Mas o da FUVEST era para multiplicar por 3. Aqui, ó, que belezinha. Então, dois casos simples. Da molecular para mínima, simplifica. Da mínima para molecular, multiplica. Agora, da mínima para molecular, como que eu sei por quanto multiplica, maravilhoso? Ele tem que te dar a massa. Para eu saber se eu vou multiplicar por 2, por 3, por 5. Legal. Próximo caso. A gente vai sair da fórmula molecular e vai para a fórmula percentual. Maravilhoso. Eu já estou resolvendo aqui o primeiro exercício da apostila, que é um exemplo que eu já uso na aula. Eu estou dando para vocês, ó. Desculpa. Carbono 12, hidrogênio 1, oxigênio 16. Eu peguei a glicose, C6H12O6. Eu quero a fórmula percentual. Maravilhoso. Pediu a fórmula percentual. É só calcular a massa. Vamos calcular a massa, ó. 6 carbono, 6 vezes 12, 72, mais 12 vezes 1, 12, mais 6 vezes 16, 96, somando tudo, ó, 180. Maravilhoso. 72 é a massa de quem? Do carbono. 12 é a massa do hidrogênio. 96 é a massa do oxigênio e 180 é a massa molecular. Maravilhoso. 180, que é a massa total, eu vou chamar de quantos por cento? 100%. Aí você fala, ó, a massa de carbono está para a porcentagem de carbono. A massa de hidrogênio está para a porcentagem de hidrogênio. Ó. Massa de oxigênio está para a porcentagem de oxigênio. A massa total está para 100. Ó. Faça as 3 regras de 3 aqui, maravilhosa. 72 está para X, 180 está para 100. 12 está para Y, 180 para 100. 96 para Z, 180 para 100. Eu vou achar a porcentagem em massa de cada elemento. Olha a regrinha de 3 do carbono. Ó. 72 para X, 180 para 100. Maravilhoso. Eu já multipliquei em cruz aqui. Ó. Regra de 3 eu gosto de fazer assim, né? Maravilhoso. Ó, multiplica em cruz e sempre divide pelo cara que está na diagonal do X. 72 vezes 100 dá 7.200. Dividido por 180, olha o X aí, ó, 40%. Porcentagem de hidrogênio, 12 está para Y, 180 está para 100. Então vai ficar aqui, ó, 12 vezes 100, maravilhoso, que é 1.200, dividido por 180, 6,66. Tá vendo? Ó, dividir com duas casas depois da vírgula. Maravilhoso. E a última regra de 3 a gente não precisa fazer, né? É só ver o que falta para 100. O que falta para 100 aqui é a porcentagem de oxigênio, 53,34%. Maravilhoso. Estamos no meio de uma aula de determinação de fórmula. Não deixe a resposta assim. Dê como resposta uma fórmula. Olha como é que fica a resposta desse exercício. É o que a gente chama de fórmula percentual da glicose. C 40%, H 6,66%, O 53,34%. Isso é o que a gente chama de fórmula percentual da glicose. Legal. Próximo caso, maravilhoso. A gente vai sair da fórmula percentual, vai para a fórmula mínima. Esse é o caso mais trabalhoso que tem, maravilhoso, que envolve a maior quantidade de contas em um exercício. Eu estou dando aqui, ó, ferro 56, enxofre 32, oxigênio 16. Um composto formado por ferro, enxofre e oxigênio. 28% de ferro, 24% de enxofre, 48% de oxigênio. Eu quero a fórmula mínima. Maravilhoso, é assim, que nem quando eu pego a água H2O, uma molécula de água tem 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. E a fórmula da água já é a fórmula mínima, a água não simplifica. Então fala, ó, uma molécula de água tem 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Eu posso falar que 1 mol de água tem 2 mols de hidrogênio e 1 mol de oxigênio. A fórmula mínima, maravilhosa, ela mostra a relação, a proporção em número de átomos ou proporção em número de mols, que é a mesma coisa. Então, eu quero fazer um acordo entre cavaleiros e damas que estão assistindo essa aulinha. Pediu fórmula mínima, maravilhosa. Determina o número de mols. Ó. Vou determinar o número de mols de ferro, que é μ sobre mão, número de mols de enxofre e número de mols de oxigênio. Maravilhoso. O EMão o cara vai dar. Ó. O EMão do ferro é 56, do enxofre é 32, do oxigênio é 16. O eminho, maravilhoso, ele dá. Se ele não der, você pode chutar.
Aqui, como ele não deu, eu vou chutar 100 gramas, maravilhoso. Aí, olha que legal, em 100 gramas desse composto eu tenho quantos gramas de ferro? 28, enxofre, 24, oxigênio, 48. Olha o eminho aqui, maravilhoso. Então, a vantagem de você chutar 100 gramas é que aqui a porcentagem já é o eminho. Então, o eminho do ferro, ó, 28, o eminho do enxofre é 24, o eminho do oxigênio é 48. Então, maravilhoso, isso é um receitão de bolo. Pediu fórmula mínima, já manda a pau, pode fazer eminho sobre mão. Ó, número de mols de ferro 0,5, enxofre 0,75, oxigênio 3. Maravilhoso. Olha como é que ficou a minha fórmula mínima. Fe0,5, S0,75, O3. Está errado. A fórmula mínima, maravilhosa, são os menores números inteiros. Então, o que eu vou falar agora é um artifício matemático. Pediu fórmula mínima, faça eminho sobre mão. Você vai achar uma sequência de números. Tem exercício que quando você faz eminho sobre mão, já dá tudo inteiro. Mas se você fez eminho sobre mão, maravilhoso, não deu inteiro, próximo passo. Pega o menor dos valores que você achou. Ó. Desses 3 valores, o menor é o 0,5. Divida todo mundo pelo menor. Ó. Maravilhoso. Isso é um artifício matemático para criar uma relação, uma sequência de números inteiros. Vocês vão ter isso com o Saulo também. O Saulo vai te dar um gráfico de número de mols em função do tempo de uma reação química e pede para você fazer o balanceamento da reação a partir do gráfico. Aí o que acontece, maravilhoso? Você vai ter um monte de números quebrados no gráfico e o balanceamento precisa de números inteiros. O Saulo vai lembrar, Oliveira falou isso. Quando você tem uma sequência de números que não são inteiros, você quer transformar numa sequência de números inteiros, basta você pegar o menor de todos esses números e dividir todo mundo pelo menor. Ó. Meio por meio deu 1, 0,75 por meio deu 1,5 e 3 por meio deu 6. Então é assim que começa, maravilhoso. Faz eminho sobre mão. Não deu inteiro? Divide todo mundo pelo menor. Ó, e perceba, eu dividi todo mundo pelo menor e não gerou uma sequência de todos os números inteiros. Então, tem exercício que quando você divide pelo menor, já dá inteirinho. Mas se mesmo dividido pelo menor não der inteiro, maravilhoso, você vai começar a chutar. Tenta multiplicar todo mundo por 2, se não der certo, apaga. Tenta multiplicar todo mundo por 3, tenta por 4, tenta por 5, tenta por 6, até dar inteiro. Das táticas de conversão de fórmulas, essa é a mais trabalhosa. Aqui, maravilhoso, ó, basta multiplicar todo mundo por 2. Ó, 1 vezes 2 deu 2, 1,5 vezes 2 deu 3, e 6 vezes 2 deu 12. Então, olha como é que ficou a fórmula mínima aí. Fe2, S3O12. Maravilhoso. Então, não inverta a sequência. Às vezes, tem aluno que percebe uma maneira mais rápida para chegar nos números inteiros, mas isso é uma exceção em 100. Não inverta a sequência. Pediu fórmula mínima, faça eminho sobre mão. Não deu inteiro, divide pelo menor. Não deu inteiro, multiplica. Beleza. Próximo caso, maravilhoso. A gente vai da fórmula percentual para a fórmula molecular. Então, estou dando aí ferro 56, oxigênio 16. Um composto cuja a massa molecular é 160, questão de vestibular maravilhosa, formado por ferro e oxigênio. Ele tem 70% de ferro, 30% de oxigênio. Eu quero a fórmula molecular. Maravilhoso. Quando pede a fórmula molecular, você vai fazer assim. Você vai me chamar de X e Y. O ferro eu chamei de X, o oxigênio eu chamei de Y. E quando eu somar todo mundo aí, tem que dar a massa da molécula, que é 160. Então vamos lá. Se eu tivesse, vamos calcular a massinha de ferro aqui, maravilhoso. Se eu tivesse 2 átomos de ferro, eu ia fazer 2 vezes 56. 3 átomos de ferro, 3 vezes 56. Como eu tenho X átomos de ferro, é X vezes 56, ó. Mais a massa do oxigênio. Se eu tivesse 2 oxigênios, eu ia fazer 2 vezes 16. Como eu tenho Y oxigênio, eu faço Y vezes 16, ó. 16Y. Quando eu somar tudo, tem que dar 160. Essa é a massa de oxigênio. Perdão, essa é a massa de ferro, essa é a massa de oxigênio, essa é a massa molecular. Maravilhoso. 160 a gente vai chamar de quantos por cento? De 100%. E 56x eu vou chamar de quantos por cento? Aqui, ó. A massa de ferro está para a porcentagem de ferro. A massa total está para 100. E a massa de hidrogênio está para
está para a porcentagem de hidrogênio. Faça as duas regras de 3, maravilhoso. Ó, 56x está para 70, 160 está para 100. Achei o x. 16y está para 30, 160 está para 100. Então vamos achar aqui o número de átomos de ferro. 56x está para 70, 160 para 100. Isolando o x aí, maravilhoso, olha quanto é que ele dá. 2, aqui é uma conta bonitinha. Vai dar para simplificar, né? Você multiplica em cruz aqui, ó. Isolando o x é 2. Agora, você pode escapar dessa última, porque sempre fazer essas contas de dividir, ficar simplificando é muito chato. A última conta você pode escapar usando essa equaçãozinha aí, ó, maravilhosa. 56x, quando eu somar a massa do ferro com a massa do oxigênio, tem que dar massa total, ó. 56x mais 16y tem que dar 160. O x é 2, ó. 56 vezes 2 dá 112, mais 16y dá 160. Eu passei o 112 para lá, 160 menos 112 é 48. Eu passei o 16 dividindo, deu 3. Ó. Então, olha a fórmula molecular como é que ficou aí. Fe2O3. E pode ver, maravilhoso, que a massa dá 160. Ó. 2 vezes 56 é 112. 16 vezes 3 é 48. 112 mais 48, 160 certinho. Legal. Maravilhoso. Então, agora vamos aos exercícios. Eu vou dar uma paradinha aqui. Eu já volto. Eu quero que vocês resolvam os exercícios então. Aí você acompanha a minha resolução aqui no videozinho. Deixa eu dar uma parada maravilhosa. Já volto aqui com vocês. Até daqui a pouco.